tema de hoje, falar de livre-arbítrio, né? Quem entra na doutrina espírita, acredito que seja uma das palavras que mais ouça. É do seu livre-arbítrio. Isso é questão com o seu livre-arbítrio. E às vezes a gente mistura um pouco esses entendimentos, essas situações. Então nós trouxemos aqui uma ideia, né? Primeiramente, que Deus criou todos nós como espíritos simples e ignorantes, desconhecendo as suas leis. Então, esse espírito tem essa base, sem privilégios para nenhum outro, com o objetivo de chegar, que nem o Antigo Testamento nos conta, a escada de Jacó, até chegar a uma perfeição possível e relativa. E como é que esse espírito vai desenvolver esse caminhar de simples ignorante para um espírito perfeito? Esse ato, né? O que acontece nesse período? Então, esse período ele é preenchido por muito trabalho, por muitas experiências que esses espíritos vão vir a ter, né? Então, essa perfeição é natural que, por mais longa que uma vida seja, não vai ser conseguida em apenas uma vida, né? Por mais que a gente imagine aí uma criatura com um corpo físico bem resistente, não há condições de desenvolver toda a inteligência que ele possui, toda a questão moral que existe dentro de cada um de nós. Então, todos nós possuímos potências, tanto intelectuais quanto morais, para serem desenvolvidas. Essas potências se encontram num estado latente, como se adormecidas, e que vão vir a ser eclodidas de acordo com a maturidade e o desenvolvimento de cada um de nós. Em virtude, né, desse próprio livre-arbítrio, porque cada um de nós, todos estamos numa escada, mas cada um encontra-se num determinado degrau evolutivo. Dentro daquele degrau evolutivo, poderíamos equiparar a uma série escolar, né? A escada é a escola e cada degrau uma série, e cada aluno ele responde de acordo com aquele conteúdo que ele recebe naquela série. Às vezes a gente sofre, porque a gente já está lendo, às vezes, o livro que vai vir na próxima série, para a gente se preparar. Mas a gente sabe que a natureza não vai dar saltos e que cada situação dessa, que o espírito vai consolidando em cada vida. Por isso, vamos compreender a ideia da reencarnação como a pluralidade, a possibilidade de várias vidas até que o espírito desenvolva toda essa sua potência. A reencarnação é justamente como uma cola que unisse todas essas ideias, as promessas de Jesus, e a gente pode passar a compreender melhor em várias vidas essa conquista. Na questão 844, que nos fala das primeiras fases da vida, nos diz que no início, né, da sua evolução, o espírito não tinha nenhum conhecimento e vai adquirindo. Então, nós vamos lembrar que esse progresso, esse desenvolver essas potências, vai depender de cada um, de cada espírito. Isso é uma questão individualizada. Uns vão ter necessidade e vão se comprometer mais com o seu progresso, outros não. Assim como um aluno na mesma série. São desempenhos diferentes, motivações diferentes. Cada um vai encontrando o seu móvel de progresso. E aí nós nos questionamos, quais os instrumentos o espírito possui, então, para realizar essa evolução? Se pudéssemos falar em instrumentos de desenvolvimento. O primeiro instrumento, a gente vai lembrar da inteligência. Desenvolvimento da faculdade intelectiva, para que ele venha a compreender, a discernir melhor. Vamos lembrar de um outro instrumento que ele utiliza,
a vontade. Com o passar do tempo, o espírito vai desenvolvendo cada vez mais vontade. Tem espíritos que têm perda ou diminuição dessa vontade, a gente chama de abúlico, né? São aquelas criaturas que não conseguem desenvolver essa vontade. Às vezes a gente fala assim, eu tenho vontade de acordar mais cedo para estudar, fazer uma academia ou dar uma caminhada, vontade, mas aquela vontade assim que se der um vento diferente, a vontade vai embora. E outros não. Eles pegam e falam, eu tenho vontade e vou conseguir. Eu vou criar uma forma de encontrar uma solução. Como é que ele vai encontrar, né, essa forma, essa solução? Justamente pelos seus pensamentos. Então, o pensamento, a vontade, nós vamos lembrar, e a inteligência são esses movimentos que fazemos. Então, o pensamento vai encaminhar, vai direcionar os nossos atos ao encontro daquilo que desejamos. A questão 843, como o companheiro Hélio leu, nós vamos lembrar aqui que todos os espíritos têm livre-arbítrio, possuem a liberdade para pensar, falar e agir. Isso é uma lei universal, é uma lei divina. Se não fosse isso, nós seríamos máquinas, né? Sem essa vontade de pensar, de falar, de agir, nós seríamos autômatos. O que é esse livre, ser livre? Quando a gente pensa em livre, uma coisa solta, uma coisa desembaraçada, sem impedimentos, a gente lembra de independência. E arbítrio, para a gente juntar o vocábulo, né? Arbítrio é aquela resolução dependente somente da vontade. Então, é uma faculdade, o livre-arbítrio, de livre determinação da vontade. Então, a gente começa a compreender essa junção do livre com o arbítrio. A liberdade da minha vontade. Então, vamos ter duas maneiras que eu vou expressar esse meu livre-arbítrio. Pelos meus pensamentos e pelos meus atos. Os meus pensamentos, às vezes, não conseguem controlar, até eles serem melhor disciplinados. Pensamento vem, pensamento nos chegam, pensamentos de outros se aproximam de nós, mas os atos, com certeza, já podemos cerceá-los. É quando a gente fala, né? Estou pensando isso, mas entre pensar e falar tem uma diferença, tem uma distância. Então, é o momento do filtro. Então, a gente para. Geralmente, eu penso assim, deixa eu dormir umas 2 noites, depois eu vou ver como é que eu faço isso melhor. Porque, às vezes, aquele primeiro momento não é bom. Então, vem o pensamento, não negamos. Mas esse ato, ele vai sendo conforme nós desejamos e queremos, objetivando melhorias, nós vamos como que refinando. Então, no início, a gente imagina, vou falar isso. Não, refina. Isso. Aí aquilo vai chegando a um ponto que a gente vai ficar calado, né? Hoje em dia a gente vai chegar, vai ser tão difícil às vezes, em algum momento, vamos ficar calado. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, essa é a nossa ideia. Que nós temos, então, do livre-arbítrio é justamente essa faculdade que nós temos de fazer uma escolha entre 2 ou mais coisas, entre que uma vai preponderar, nós podemos dizer assim, né? Vai prevalecer. E quando a gente não escolhe? O não escolher também é uma escolha nossa. Quando a gente fala assim, eu não sei, escolhe por mim. Já escolhi que o outro escolha. Então, não posso alegar que eu não escolhi. Eu escolhi não escolher. Então, o tempo todo, nós vamos reparar, né? Se a gente buscar lá na história, os primórdios, o ser humano lá na caverna, desenvolvendo lá suas habilidades, no início, chegava ali uma fera, né? Ele via aquela fera se aproximando, ele com a família dele. O que ele fazia? Muitas vezes, por não saber fazer nada, paralisava. De tanto paralisar e ser abocanhado, aprendeu a fugir.
perde a família, perde os amigos, aí ele vai aprendendo a enfrentar. Assim somos nós. Paralisamos, ora fugimos e ora enfrentamos as situações das feras que aparecem na nossa vida, né? A gente vai começando a fazer essa compreensão. O que é o nosso livre-arbítrio? Como é que nós estamos preparados para essas respostas que o tempo todo a vida nos solicita? Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, nós estamos dando soluções às questões que a vida aparece. A gente pode estar andando na rua, ler lá um outdoor, né, uma propaganda, e aquilo ali me solicita uma opinião, internamente. Eu olho para aquilo e falo, aí não concordo, então, interessante essa ideia, gostei desse desenho. Então, nós estamos sempre interagindo e desenvolvendo essas nossas capacidades. Por isso, que quando criança, bem bebê, os pais resolvem as nossas roupas, os horários de dormir, horário de colégio, que o tempo a criatura vai aprendendo o quê? A ter a sua independência. A criança já começa lá a escolher as suas roupas, já começa a escolher lá os seus brinquedos, a matéria que ela gosta de estudar. Então, ela vai começando a desenvolver. Por isso, a importância de permitir que o outro faça essa descoberta, né? Às vezes, com a intenção de muito proteger, alguns pais até diminuem isso, né? Você não sabe de nada, deixa que eu decido isso para você. E ali está perdendo a oportunidade de fazer com que o outro aprenda, né? E como é que a gente vai aprender? Fazendo. Não tem nada pronto, a gente vai aprender fazendo. Então, durante as nossas vidas, nós vamos aí por várias reencarnações, aprendendo, desejando coisas, tanto materiais, como emocionais, espirituais, são as nossas conquistas. É como se nós estivéssemos de frente de um grande estabelecimento assim, educacional, uma instituição educacional, e tivesse ali vários cursos à nossa disponibilidade, né, à nossa disposição. Algumas matérias são obrigatórias, não tem para onde correr, mas outras são, eles poderiam dizer, eletivas. Então, nós vamos escolher, eu quero aprender isso agora. Pô, mas eu tenho uma vontade, sabe que eu nunca experimentei essa habilidade aqui na minha vida. Eu tenho uma dificuldade, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade danada e sempre gostei de desenho, sempre admirei quem desenha, muito. E eu até hoje estou em aula de desenho, meus colegas são crianças às vezes, outra turma, não importa. O importante é que eu sei que se eu quero realizar uma conquista, ela vai ter o seu início, e vai ser com traços duros, com lápis quebrando, mas eu quero aprender justamente aquilo que eu não sei. Então, não adianta eu ficar fazendo só daquilo que eu sei, porque não vai me acrescentar, eu preciso desenvolver aquilo que eu tenho vontade também, de me conhecer em outros aspectos. E assim somos nós na vida em vários setores. Às vezes um vai querer aprender jardinagem, outro vai querer aprender línguas, tudo isso é importante para o espírito, esse desenvolvimento. Nós vamos nos conhecendo. Às vezes a gente acha assim, quem sou eu? Nós somos criaturas capazes de realizar conquista. Basta realmente querermos, quando a gente fala, com a vontade boa, né? E trabalhar e conduzir pelos pensamentos ao encontro desse objetivo. Então, nós vamos cada vez mais usando melhor essa inteligência, essa vontade, a gente vai percebendo que tipo de vontade é que está me chegando, e o tipo de pensamento encaminhador. E nós trouxemos aqui, lembramos, de uma história do mestre e de um aluno, né? Que o mestre, o aluno pergunta assim para o professor, como é que eu faço para me tornar um sábio? E aí o professor fala, pelas boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas, né? O aluno pergunta. Aí o professor fala, pelas experiências da sua vida. Você vai aprender através da experiência. Mas como é que eu vou adquirir essas experiências? Pelas más escolhas. É o caminho natural, né? É natural daquele que quer acertar, errar. Uma coisa é certa, é que vamos errar. Vamos errar muito até aprender a acertar, mas não é mais errar por irresponsabilidade. É errar buscando descobrir cada vez mais qual foi o ponto que eu errei.
Como é que eu posso melhorar essa situação? Já não é mais aquele erro que a criatura comete por completamente alheia àquela situação, né? São aquelas más escolhas, frutos ainda da sua ignorância, do desconhecimento. Muitas das nossas más escolhas são frutos dos nossos desconhecimentos, que a gente pode dizer, das leis de Deus, de viver dentro da lei de Deus. Nós sabemos que não podemos alegar ignorância, nem pelas leis humanas, nem pelas leis morais. Mas nós podemos pensar, em algum momento, fiz escolhas, né, que me mantiveram longe da lei de Deus. Manutenção de vícios de comportamentos negativos, aquela ideia de competir com tudo, de plantar muita semente ruim, né, no meu próprio jardim, criar confusão. Olha quantas coisas a gente foi criando na vida, dando nó nos relacionamentos, e aí a gente acaba atraindo para perto de nós os efeitos de uma vida, né, bem complicada. A gente começa a lembrar que, em nome da nossa vaidade, do nosso orgulho, a gente já saiu por aí na vida desafiando muitas situações e pessoas. Então, essas situações voltam aos nossos passos. E às vezes a gente acha assim que nada vai acontecer. Ninguém está vendo, ninguém vai descobrir, ou então não é catalogado como infração na lei humana, mas nós estamos esquecidos que nós estamos infringindo uma lei de Deus. Então, de uma certa maneira, não aconteceu nada, a gente fala que não está acontecendo nada, eu vou agindo assim, ou a gente vai vendo a vida de alguém que faz e acontece, mas é porque aquela criatura até então ainda não tinha se comprometido com a lei, não tinha entendido o porquê. Então, quando ela passa a fazer essa compreensão, ela se compromete com a lei, se percebe uma série de situações, né? Então, nesse momento, Deus permite, nas nossas vidas, ao final da vida, quando fazemos essa retrospectiva das confusões geradas, Deus permite um período de refazimento, um período que nós vamos chamar, né, da nossa transição, do nosso retorno à vida espiritual. Nós lembramos aqui na questão 858, quando a gente fala de desencarne, que quem tem medo, quem teme a morte, é o homem, não o espírito. A gente tem que deixar isso muito claro, né? Que às vezes a gente pensa assim, mas falar em morte, quem teme a morte é o homem, o espírito não. Para o espírito é uma libertação. Chegou o final, o momento da vida, ele está vendo as plantações dele. Então, vamos dormir um pouco para repensar nossas situações. Não é assim que a gente faz na vida? Então, o desencarne é quando o espírito retorna ao plano espiritual. Vamos lembrar que a morte não é um processo de santificação automática. O espírito, ele não se transforma subitamente. No Livro dos Espíritos, na questão 997, na nota de Kardec, ele nos deixa isso muito claro. Sempre releio essa parte, que eu acho muito importante. Se viveu uma vida condenável, é porque era imperfeito. A morte não o torna imediatamente perfeito. Persiste em seus erros e preconceitos, até que se ache esclarecido pelo estudo, pela reflexão ou pelo sofrimento. Olha quantas opções nós temos, né? Podemos estudar, fazer uma compreensão, podemos refletir, meditar, e podemos sofrer, né? O sofrimento é a última opção, mas se não tiver jeito, será pelo sofrimento que o espírito irá mudar. Às vezes a gente fala assim, mas fulano está sofrendo tanto, ele não muda, não sofreu o suficiente, não é? É triste, mas não é verdade. Ele vai precisar sofrer um pouquinho mais para ter esse sentimento, essa necessidade de mudar. Como a página que vocês receberam hoje, do André Luiz, da psicografia de Valdo Vieira, de André Luiz, o Espírito da Verdade, nós trouxemos assim, que na estrada da evolução,
quem sai de uma vida e entra em outra é porque o berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos da vida eterna. Então, ele já disse isso aqui nessa folha que vocês estão aí, para a gente sempre lembrar, berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos da vida eterna. Então, no espaço, na erraticidade, o espírito ele vai parar ali para rever a vida dele, analisar sem as cores da ilusão, sem colocar culpa em ninguém. Ele vai lembrar assim, o que eu estava sentindo no momento que eu fiz isso, que eu falei aquilo outro. Então, ele vai reparar, né, ele vai reencontrar com ele mesmo. É quando a gente pode falar. Muita gente fala assim, no dia que morrer vai aparecer um juiz. Não tem juiz, não. O juiz é a nossa própria consciência. Nós vamos ali nos encontrar. E não é mole. A gente se encontrar, a gente sabe que não é mole, né? A gente não vai poder falar, eu fiz isso porque cicrano. Não, não tem cicrano. É você e você mesmo. Então, é um momento que ele vai realizar um inventário, vai perceber tudo, as suas deficiências, as necessidades que ele tem, e ele vai fazer um balanço. Que nem uma pessoa termina um ano, faz um balanço. Perdas, lucros, foi válido, não foi válido. E nós vamos lembrar que nesse período nós somos sempre regidos pela lei de justiça, né, que é a lei de harmonia. Leon Denis nos diz assim, que determina as consequências de todos os atos que praticamos, essa lei. Todos. Todo dano causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária até que, mediante os cuidados do culpado, a harmonia violada seja restaurada. Ou seja, existe o sofrimento, mas teremos também que nos reparar com a lei. Então, a lei foi violada. Então, esse é o processo que o espírito se vê. Violei a lei de Deus. Eu infringi a lei de Deus. Eu vou ter que reparar com essa lei. Como é que ele vai reparar com a lei? Por isso que a gente sofre tanto, né? Todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus, nós sofremos. E vamos ter que reparar com essa lei. E onde é que está essa lei? Na nossa consciência. Todos nós possuímos essas leis inscritas na nossa consciência. Essa consciência funciona como um alerta. É ali aquele despertador para nos dizer assim, tem alguma coisa que está errada. E às vezes a gente pega aquele despertador, igual um despertador antigo, né? E fala, não quero mais ouvir esse despertador tocando, não. E vai ali racionalizando a vida, vai ali abafando aquele som, mas ele está tocando, não é? Então, a nossa conduta, que nem a folhinha nos diz, é o processo, e a nossa consciência é o tribunal. Então, nós vamos estar de frente com esse tribunal, que não está fazendo lei. Ele não faz lei. Ele simplesmente observa o cumprimento da lei. É como se fosse o tribunal de apelação, né? Poderíamos dizer assim. E nós vamos vivendo sob esses efeitos da responsabilidade e sabemos que todos os atos vão retornar para as nossas próprias vidas. Assim como uma pedra que a gente joga para o alto, ela vai cair. Quantas vezes a gente fala assim, quer saber? Aí cospe para o alto, né? Nunca mais eu quero, vai, pá, bate na nossa testa, porque assim é a vida, ou nessa vida ou em outros. Nós estamos sempre colhendo um resultado natural da lei. Então, como é que nós estamos agindo? E aí nós trouxemos aqui como é que é mais ou menos feito esse processo para o espírito voltar, né? Então, ele parou, ele fez um inventário, ele se observou, e ele vai tornar a uma reencarnação. E aí, Leon Denis também é que nos diz, são as causas para organizar esse programa reencarnatório, são causas variadas, complexas, que precisam se combinar. Não é muito fácil. Às vezes, um processo reencarnatório é uma coisa fácil. Não é, né? Toda a espiritualidade fala como que aquilo é complexo. Eles vão perceber ali as vantagens ou as provações que convém
em função daquele espírito, de acordo com a sua evolução, com os seus méritos, com as suas faltas, suas dívidas, o que é melhor para ele numa vida. Ele nos diz assim, é uma escolha difícil, e por isso essa escolha nos é inspirada pelas inteligências superiores, inteligências diretoras. Então, em proveito de nosso, hão de ser elas mesmas que irão fazê-la, se não possuirmos o discernimento necessário para adotar com sabedoria e previdência os meios para ativar a nossa evolução. Então, quando eles percebem que nós não sabemos fazer a escolha, são justamente os espíritos guias que vão organizar aquela reencarnação. O interessado tem sempre a liberdade de aceitar ou procrastinar, né? Vamos adiar, não quero passar por isso ainda. Mas chega uma hora que não tem jeito, a reparação vai vir a cobrança, e aí, aquele momento, né, em que o guia deve falar assim, está aqui, ó, está aqui a tua ficha corrida, está aqui o teu programa de trabalho, né, e nos prepara para nós retornarmos, né, e nós vamos retornar aqui com os obstáculos naturais das nossas provas, cada um com as suas dificuldades. E essas provas, esse passado sempre retorna mesmo. No livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, ele nos trata muito sobre essas provas, sobre a questão do débito aliviado, que é aquela história de Adelino, uma história ampla que é preciso ler com calma, né? Dívidas agravadas, débito estacionado, resgate interrompido. É um livro que nos trata muito sobre como é que essas pessoas vivenciaram as suas provas. Nós vamos lembrar também do livro Cartas e Crônicas, de Humberto, do Irmão X, com Chico Xavier, que nos conta de um desencarne coletivo, uma expiação coletiva, que aconteceu em Niterói, né, em 1961, no circo, que aquilo era um resgate de todo aquele grupo, de uma situação, de uma causa ocorrida lá no ano 177 dos primeiros cristãos ainda. Então, quanto tempo foi necessário para que se juntasse todo aquele grupo em condições de se reencontrar com a lei, se resgatar com a lei, se reparar? E aí, nós vamos lembrar que a Terra, né? Nós voltamos aqui para a Terra é o quê que a gente costuma dizer? Uma escola, um hospital e uma prisão, não é que a gente fala? Para muitos é uma prisão. E nós vamos vir aqui agradecidos a Deus, porque a reencarnação é justamente a misericórdia de nos proporcionar uma nova experiência para darmos contas de experiências que não foram tão bem sucedidas. É um novo ano escolar, é uma nova oportunidade, é o caderninho que a gente acha que está novo, né? Mas a gente está guardando o caderno do próprio ano. Então, a gente vai começar a reescrever. Por que isso, né? Porque, por mais que no mundo espiritual a gente estude, participe de entendimentos, de grupos, somente a vida material podemos colocar em prática esse aprendizado. Já imaginou como é que nós íamos aprender a trabalhar com posse no plano espiritual? Lidar com dinheiro, lidar com poder. Não tem. Então, precisa do corpo material para lidar com esse tipo de situação ainda, do desapego. Como é que vamos lidar com a própria morte no plano espiritual? Como é que a gente vai trabalhar a confiança em Deus? Por isso a necessidade do retorno à matéria. Porque tem situações que somente na matéria podemos nos autoavaliar, né? Como é que eu já entendo melhor essa situação na vida? Por isso que Leon Denis também nos fala, né, que é um moroso edificar da nossa personalidade moral. Moroso. Nós vamos passar por várias vidas. Vidas de privação, vidas com dinheiro, vidas com problemas na família. Vamos aprender a obedecer para depois aprender a mandar. Vidas de estudo, vida de sacrifício. Quantas vidas nós iremos passar para desenvolvermos toda essa potência que existe dentro de nós? Por isso que a gente fala, é moroso, é lento,
porque ele, além de ser aprendido como uma lição nova, ela precisa ser consolidada, né? Quando a questão tanto da 845 até 850 do Livro dos Espíritos, que vai nos falar sobre a questão do livre-arbítrio em relação às predisposições instintivas, a influência do organismo. Será que a gente não tem mais livre-arbítrio quando o nosso organismo influi? Os distúrbios mentais, deficiências intelectuais, delírios, os atos praticados pelos dependentes químicos, álcools e droga, influenciação espiritual, né? Negativa, as obsessões, eu fui um pouco além. Posição social, costumes sociais. Isso seriam impeditivos para o nosso livre-arbítrio? Um corpo com problema, uma pessoa com determinada dependência, uma deficiência intelectual, nasceu em tal local. E aí, essa resposta de todas essas questões, depois vocês leiam, está na questão 872. Chama-se Resumo Teórico do Móvel das Ações. É o móvel, né, o que fez a criatura agir. Então, nós trouxemos só um pedacinho assim. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Ele não veio para fazer um ato mau. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto de um destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes, mas será sempre livre de agir como quiser. Então, o livre-arbítrio existe, sim, no estado de espírito, com a escolha da existência e das suas provas, e no estado corpóreo. Então, lá no plano espiritual, ou é uma decisão dele, ou ele não tem condições de decidir, e quando chega aqui no estágio corporal, ele tem a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos que voluntariamente todos estamos submetidos. Então, é uma escolha do espírito. E aí a gente vai pensar, poxa, mas às vezes aquela pessoa já tinha tanta dificuldade, aí reencarna numa família problemática, num local problemático. Leon Denis também nos fala, né, que nós somos atraídos para um meio conforme as nossas tendências, o nosso caráter, a nossa necessidade de evolução. Está tudo certo. Não existe o acaso. Nós somos atraídos por afinidades. Qual é a lei que nos impele a reencarnar numa casa ou numa outra casa? A afinidade. Então, vai aproximar seres similares. Se nós não estamos gostando dos outros, saibamos que somos similares. Então, nós vamos buscar grupos que vão apresentar analogia com o nosso próprio estado fluídico e mental. É o mau uso prolongado, às vezes, do nosso livre-arbítrio, que atrai a alma para genitores semelhantes a si. Compreenderá a necessidade de reagir contra as suas tendências e de vencer suas paixões ruins. E o espírito adiantado, cuja liberdade aumenta na razão direta de sua elevação, ele escolhe o meio onde vai renascer. Ao passo que o espírito inferior, ele é impelido, ele magneticamente é atraído por uma força misteriosa, né, que ele diz, a que obedece instintivamente. Ele obedece, é uma lei maior. E aí nós vamos parar para pensar. Quantas vezes, né, nós reencarnamos e tivemos que aceitar a reencarnação, porque não, como aquela criança que ainda não sabe fazer as escolhas. Será que nós já temos condições, né, de fazer as nossas escolhas? Estão de acordo com as nossas necessidades? Então, o homem tem livre-arbítrio. Toda vez que ele pensa, que ouve, que julga, escolhe, influenciado por alguém, condicionado às ideias, corpo deficiente, alterado pelo uso de álcool e outros tóxicos e sob ação obsessiva. Ele é livre. Aí nós fizemos uma puxada dentro do estudo do livro e tiramos alguns pensamentos para consolidarmos isso. Olha bem. O arrastamento existe,
mas não é irresistível. Você vai sentir o arrastamento, mas não é irresistível. Independentemente do seu meio social, o meio é importante? Mas não é determinante. Não podemos confundir o efeito com a causa. O sofrimento é efeito, a causa é um comportamento. Até o obsessor, que hoje é um instrumento da lei de cobrança, ele também foi escolhido como nosso credor ontem. O corpo é importante, mas só o espírito que decide. O corpo possui livre-arbítrio quanto ao agir no bem ou no mal. Ele é senhor quando ele resiste a uma má inclinação e ele é um escravo das suas paixões quando ele cede. Ele não consegue resistir àquele tipo de vida que veio ali atraindo ele. Então, ele virou um escravo. As consequências são temporárias, né? A gente vai lembrar disso. Nós temos a oportunidade das reencarnações. Nada se perde. Tudo aquilo que foi pelo Espírito, né, encontrado vai servir como experiência para a nossa vida de hoje. Ah, mas eu errei, né? Eu já errei muito e é bom que eu olhe e falo assim, pô, mas olha só, olha como a experiência eu ganhei. A gente não vai ganhando experiência nos erros? A gente vai observando e vai falando, ó, desenvolvi isso aqui, aprendi isso aqui, pelo menos aprendi que por essa parede aqui não dá para passar. Às vezes as pessoas usam aquela expressão, né? Está cansado de bater a cabeça nessa parede? Aí tu escolhe outras paredes, né? Aquela parede ali eu sei que não vai, aquela não vai, até que vai encontrar esse caminho. Então são essas experiências, tudo é acúmulo para a bagagem do espírito. Ele está sempre transportando essas possibilidades. Então, nós temos lá o passado, né, o presente e o futuro retornando à nossa vida. Então, são aquelas sementes do passado que hoje voltam na nossa vida e, ao mesmo tempo que voltam esses atos do passado, essas consequências do passado da nossa vida, hoje nós podemos modificar algumas situações. Hoje nós podemos atenuar esses efeitos ou agravar. Então, eu estou passando por um sofrimento. Eu sei que sofrimento não é causa, é consequência. Consequência está existindo, não tem jeito. É da lei. Mas eu posso, pela minha vida atual, atenuar ou agravar. Isso a gente sempre tem que lembrar disso. Aí lembramos também de Chico Xavier, né? Que ele falava que ninguém, embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Então, a gente pode reescrever essa história, o final dela. A gente pode ressignificar essas nossas vidas. Elas começaram de uma maneira, elas são consequências de vidas anteriores, mas eu posso modificar. Isso é meu, é do nosso livre-arbítrio. Então, as provas, né, vão ter sempre esse efeito. Falamos de expiação, que é um efeito de causas anteriores produzidas. E provas, aquelas do qual vamos nos experimentar novas situações para desenvolvimento de outras habilidades, né? Então, nós vamos vendo como é que nós reagimos diante dessas situações. Nós somos aquelas criaturas que nos resignamos, que pedimos ajuda a Deus, ou somos aquela que nos revoltamos, que saímos chutando porta, brigando, gritando com as pessoas? Como é que nós reagimos diante desse retorno, o encontro com a nossa própria colheita? Então, isso é uma questão. Os espíritos mais amadurecidos, experientes, eles são capazes de discernir melhor e mais rápido. A gente tem que reparar isso. Em contrapartida, o espírito menos evoluído, ele tende a demorar mais para escolher e ele comete mais enganos. É natural. E nós, né? A gente pode dizer que nós somos igual aquele livro que nós temos em casa, eu tenho os meus, que está todo anotadinho ali. Para algumas pessoas, aquilo ali é um rabisco. E o livro dela está todo rabiscado. Mas eu sei o que eu anotei ali. Então, somos nós com essas histórias. Como é que nós estamos aprendendo a escolher? São os nossos livros que nós temos escrito nas nossas próprias vidas. Então, nosso livro a gente dobra, a gente faz uma cola, né? Eu já vivo cheio de cola. Então, a gente vai tendo a nossa forma de observar a vida e
respondê-la. Eu vou trocar o meu livro, todo anotadinho por um livro branco? Eu não quero. Eu quero o meu, que está ali bem, já abro, né, meu dedinho já vai lá onde eu quero, de tanto que ele já está viciado ali a buscar aquelas questões. Então, nós somos assim, esses arquivos que nós vamos nos conhecendo, e não vamos herdar nada do outro. O homem é herdeiro de si mesmo. Eu vou herdar o livro, que também já era meu, com as minhas anotações, com os meus acertos e com meus enganos ali, por isso que a gente escreve a lápis, né? A gente apaga e escreve o certo. E a gente pode perguntar, e as aflições? Também é uma escolha? Qual a causa desses nossos sofrimentos, né? É aquele momento em que escolhemos, por ignorância, por irreflexão, andar distante da lei de Deus. Todos nós passamos sofrimento? Passamos. Mas todos somos bem-aventurados nesse sofrimento? Não. Existe o rebelde. É aquele que só complica mais ainda aquela situação que ele está colhendo. Ele, de vez de atenuar, ele deixa ela mais áspera, mais dura, mais complicada, atrai para perto de si espíritos como ele também, rebeldes, que a situação vai ser cada vez mais difícil, né? E a maioria das vezes a gente fecha um débito na vida, né? Mas logo depois a gente abre outro. Às vezes isso acontece. A gente vem aqui no planeta, numa casa, para trabalhar ali as questões de relacionamento. Ó, você vai trabalhar, está com dificuldade, vai trabalhar com A, que tem esse problema, B e C. A gente fala, tudo bem. Só que a gente sai daqui com um problema com D, que não tinha, com F, com J. E aí, de vez a gente sair resolvendo, a gente vai criando novas situações. Então, é quando a gente pergunta assim, Deus, eu posso fazer isso? Pode. Né? Eu botei aqui, ó, Deus é tão generoso que dá liberdade de plantar o que você quiser, mas Ele é tão justo que você colhe exatamente aquilo que plantou, né? Então, Celi, pode fazer isso? Pode, mas depois você vai colher. Então, nós vamos lembrar que não tem fatalidade, né, na nossa vida. Não tem nada pré-determinado. Tudo é escolha nossa, do nosso espírito, antes de reencarnarmos, diante dos problemas e dores morais, de dores físicas também, como é que nós estamos reagindo, né, a lei de causa e efeito. Mas toda vez que a gente fala assim, vou passar por isso porque é da lei de causa e efeito. Sempre que a gente imaginar uma lei de causa e efeito na nossa vida, acrescentemos o sinalzinho de mais misericórdia divina. Então, era para nós escolhermos 3 vezes uma determinada situação. A misericórdia divina vai nos atenuar, tanto no volume quanto na intensidade, né? Na quantidade e na intensidade dessa dor, porque é da misericórdia divina. Por isso a necessidade de cada vez mais sermos dóceis, para conseguirmos, né, atenuar essas causas. E aí a gente pensa assim, aprendeu? Esse era o objetivo, sofreu, mas aprendeu? Não é sofrer por sofrer. Você precisou sofrer, né? A gente tem um pastor, que é Jesus, que nos convida. Quando a gente não atende o pastor, quem é que vem? O cão pastor, né? Late atrás das ovelhinhas e bota elas para correr. Então, nós vamos atender de uma maneira ou de outra. Então, nós vamos... Aprendeu? Acabou. Deus não é um pai punitivo. Ele é educativo, ele quer que a gente aprenda a lição. Não existe punição. Isso é coisa da nossa concepção. Nós é que somos atrelados a uma necessidade de culpa, de nos absolvermos, de nos culpar. Isso é nosso. Um dia nós vamos nos ver livre disso. Isso é uma maneira de raciocinar de uma determinada época da nossa evolução espiritual. E a gente vai lembrar de Jesus, quando explicou aos seus discípulos e aos fariseus para que estudassem a lei, né? Oséias, profeta Oséias, quando ele disse, misericórdia eu quero e não sacrifício. Então Deus quer misericórdia, não quer nosso sacrifício não. O sacrifício fica por nossa conta, essa necessidade que nós temos, né, de sofrer
é nossa, das nossas deficiências, nossa dificuldade de realizar as compensações de uma outra maneira. E nós vamos lembrar, né, o que falta, então, para colher coisas melhores no nosso caminho? Falta conhecimento, quando a gente pensa? Não, né? Nós temos aqui a doutrina espírita, nós temos toda a obra espírita à nossa disposição, autores, nós temos os evangelhos. Hoje em dia nós temos as redes sociais próprias para o nosso desenvolvimento moral, para aqueles que querem estudar. Então a gente não pode alegar falta de conhecimento. Pode falar que nós estamos com falta de coragem de conhecer, porque o conhecimento nos faz ver o quanto precisamos crescer. Então, muitas vezes, é o medo de enfrentar o próprio crescimento, o próprio amadurecimento. Vai ter que modificar as situações. Bem, nós trouxemos também que, se ontem nós tivemos aqueles gritos de guerra que nós falamos lá da época das cavernas, né? Precisávamos sobreviver. Gritávamos, levantávamos as espadas. Hoje, almas cansadas, sofridas, que somos de várias vidas de lutas que não nos levaram a situações felizes, queremos, então, aprender também a colher a tal da felicidade. Eu quero colher paz. Eu agora quero colher isso. Não é assim que a gente se sente? Como é que eu faço, né? E aí a gente pergunta, nós já nos sentimos plenamente capazes de fazer as nossas escolhas, de agir o nosso livre-arbítrio? Nós temos essa condição? Sentindo. Não é para ninguém responder, mas vamos pensar. Nós já nos sentimos preparados para isso? Sabemos que estamos nos preparando na forma que temos que agir, temos que usar, mas no sentido maior da palavra. E Leon Denis nos diz assim, que o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe soam externas se tornem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Então, não é tão fácil, né? Aí vamos lembrar de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4 e 6, que nos diz assim, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Olha só. Então, o Espírito, ele utiliza a liberdade dele e faz dela, a lei de Deus, a sua norma de viver. Depois Jesus nos diz, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pois Jesus não escolhe fazer a vontade dele. O alimento dele é fazer a vontade do Pai. Aí a gente fala assim, pô, mas ele tem liberdade? E essa ideia que a gente tem de liberdade? Ué, mas ele não está fazendo a vontade dele? Vamos lá em Paulo de Tarso, nas cartas aos Gálatas, quando ele nos diz, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Pô, não é ele que tem as ideias dele? Então, quanto mais o espírito amadurece o senso moral, ele mais passa a usar a liberdade para fazer a vontade de Deus. Então, aquela história toda, quando eu tiver minha liberdade, eu vou fazer o que eu quiser? Onde é que fica isso? Não são o que os espíritos superiores fazem. Vê, a gente não fala isso. Espera só, quando eu tiver minha liberdade, vou fazer o que eu quiser. Quanto mais liberdade, maior a responsabilidade, maior o senso moral. O espírito já aprendeu que longe das leis de Deus, ele vai sofrer. Então, ele passa a viver dentro da lei de Deus, e quando se diz, a oração dos justos será atendida, porque ele vive dentro da lei de Deus. Quando nós começamos a atrelar a nossa consciência à lei de Deus, em que momento? Em todas as curvas do caminho.
Não tem dia especial. Nós vamos passar a vivenciar a nossa fé com verdade. E aí a gente pensa, né? Eu ainda acho que eu vou continuar reencarnando para poder fazer a nossa vontade? Poder fazer eu posso? Posso. Minha vontade ainda é egoísta, minha vontade é caprichosa, eu posso. Mas eu devo? Aí eu já começo a perguntar assim, mas eu devo? O que eu aprendi com os espíritos superiores? Como é que eles falam? A experiência deles nos prova que é outra. E aí eu lembrei também de Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, quando ele fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, esse é o discernimento do grande Espírito, é o conhecimento da lei de Deus. Então, a gente começa a reencarnar, a evoluir, não mais para fazer as nossas vontades. A gente busca, cada vez mais, viver dentro das leis de Deus, caminhar nessa correnteza de amor, não é? Então, a gente passa a reencarnar para que o nosso livre-arbítrio se torne aquele desejoso com pensamento e de potencializar dentro de nós as nossas conquistas, nossas virtudes e vivenciar a lei de Deus. É um caminho. Então, não é mais uma necessidade de uma mudança de comportamento que a gente quer. A gente já passou pela fase, quero mudar o meu comportamento. Eu quero mudar a nossa consciência, a nossa forma de pensar. Olha como é que já é diferente. Quando a gente repara esses espíritos, eles possuem um estado de consciência diferenciado. Eles não estão mais só fazendo coerção ao seu agir. É uma forma interna de viver. E aí nós vamos colocar a nossa consciência, né, para funcionar, quando numa prece agradecemos a Deus pela sua misericórdia em nossas vidas. Então, esse é um processo de consciência. Quando observamos as nossas dificuldades e buscamos soluções cristãs, soluções dentro das leis de Deus. Não é mais aquela solução, retira isso que me atrapalha. Não, são outras soluções que passamos a dar. A gente sempre vai buscar essas soluções, as nossas experiências anteriores, o nosso presente, com vistas sempre ao futuro. O espírito tem que trabalhar com vistas a esse futuro, que é certo, é tudo continuação de uma vida. E pensamos dessa maneira numa rogativa, né? Como é que nós faríamos uma rogativa com esse pensamento a Deus? E dizemos assim, olha, nos ajude, Senhor, a vencer as dificuldades inevitáveis que nós mesmos criamos pelas sementes equivocadas que ontem plantamos em nossos caminhos. Quanto aos sofrimentos que ora vivemos, suplicamos ao Senhor a coragem e a resignação para suportar as colheitas irremediáveis de nossas antigas semeaduras. Hoje sabemos que as experiências vivenciadas longe de Ti, das Tuas leis, nos deixaram marcas amargas, mas também advertências preciosas para que hoje pudéssemos ter mais discernimento e responsabilidade nas escolhas em nossas vidas. E que a Tua luz, Senhor, e proteção nos fortaleçam, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. Pai, que a nossa liberdade seja o querer viver de acordo com seus ensinamentos, pois com a confiança em Teu amor, saberemos bem viver dentro das Tuas leis, pois já compreendemos que vives e viverás em nossas consciências e corações, pois que assim sentiremos a Sua doce e sábia vontade para sempre em nossas vidas. Que Deus, assim, envolva todos nós nesse propósito de evoluirmos, de crescermos, não só nos pensamentos e atos, mas a modificação
do nosso estado de consciência. Muita paz a todos.